Você acha que a autonomia infantil é o mesmo que deixar a criança fazer tudo sozinha? Isso pode estar dificultando muito a educação dos seus filhos. Eu sou Kelly Jimenez, mentora materna, mãe da Helena e da Lara, e hoje eu vou trazer para você um novo olhar sobre autonomia e independência infantil, qual a diferença dessas duas nomenclaturas e também o quanto a autonomia real pode beneficiar não só o seu maternar, como também o processo educativo dos seus filhos. Antes de continuar, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque toda semana eu vou trazer um conteúdo riquíssimo sobre educação e estimular a autonomia infantil. Existe um grande risco em associar a autonomia infantil com deixar a criança fazer tudo sozinha. No ponto de vista motor, é ótimo que uma criança tenha mais independência. Isso vai facilitar muito o seu dia a dia e poupar bastante o seu tempo. Mas do ponto de vista socioemocional, não é a mesma coisa e pode ainda te trazer grandes problemas. Isso porque independência não é uma característica propriamente infantil, visto que independência ela tem que estar sempre associada a uma responsabilidade, ou seja, é mais independente quem é capaz de ser mais responsável. Um exemplo muito claro que você vai conseguir entender o que eu estou dizendo é se um bebê de 6 meses, mais ou menos, rola e cai da cama. O que você pensaria? Você vai falar, nossa, que bebê de personalidade forte, ele quis rolar e olha lá, caiu. Com certeza esse não vai ser seu pensamento. A primeira pergunta é, onde estava essa mãe? Cadê essa mãe que deixou a criança sozinha na cama e não colocou grades de proteção? Isso porque está intrínseco no nosso subconsciente de que o adulto é mais responsável, tem mais experiência, tem mais sabedoria e, portanto, deveria estar ali ao lado daquele bebê para protegê-lo. O mesmo acontece em todas as etapas da vida do seu filho. Eu falo muito assim, às vezes a gente fica pensando, mas eu tenho que deixar meu filho ter liberdade, eu tenho que deixar meu filho ter independência, porque senão lá no futuro ele vai ser um adulto manipulável. E não é bem assim. Se você pensar em grandes situações, como por exemplo, o seu filho atravessar uma rua de forma impulsiva, sem olhar para os lados, uma rua de movimento, com certeza você vai agir sobre isso. Você vai lá e vai impedir que ele faça, que tenha esse comportamento. Afinal, ele pode se machucar, isso pode ser muito maléfico para ele, né? Mas quando a gente pensa em pequenas coisas da casa, como por exemplo, a hora que ele vai dormir, a hora que ele vai tomar banho, como que ele vai organizar, né, a ordem dos brinquedos dele, isso a gente já não consegue trazer. A gente acha que a criança vai agir de forma natural, que a maturidade dela vai acontecer de forma natural, sem que a gente interfira em modo algum. E isso não é uma verdade. E é por isso que essa confusão de nomenclatura pode trazer grandes problemas tanto para você como pai, né, como mãe, quanto riscos para a criança. A independência não é uma característica da criança porque ela não é capaz de assumir responsabilidades. Ela é um ser muito imaturo, portanto ela não consegue assumir responsabilidades sobre todos os atos dela. É preciso que tenha um adulto regendo esses comportamentos, regendo esse controle socioemocional, enquanto ela não as tem. Então, mais do que você ensinar o seu filho a amarrar o sapato, é preciso que você esteja ao lado dele, dando um suporte e acolhendo a possível frustração que ele vai sentir por não conseguir fazer de primeira. E eu sei bem que é bem cansativo os primeiros anos de uma criança. Afinal, eu tenho uma filha de 5 anos e outra de 3. Então, elas ainda são bem dependentes em mim em vários aspectos. Do ponto de vista motor, eu ainda consigo trazer elas mais para a independência. Mas do socioemocional, eu descobri que eu preciso estar lá a todo momento, sendo o suporte emocional que elas ainda não têm. É por isso que nesse vídeo eu vou diferenciar autonomia de independência infantil, para que você, mãe, consiga estimular exatamente o que você quer do seu filho, porque estimular a independência de um serzinho tão imaturo quanto uma criança pode não só trazer problemas para você do ponto de vista educativo, as dificuldades de educar essa criança, quanto também colocar essa criança em risco. Eu percebi isso logo nos primeiros anos da minha filha mais velha. Quando eu estava grávida, eu tinha muito medo dessa história da mãe sofredora, que não toma banho, que não se arruma, que não se olha, que não vai no banheiro. E estava sempre arrumada, aquela criança impecável, com a mãe sempre desarrumada, sempre destruída. E eu tinha pavor desse estereótipo da mãe.
Então eu decidi que eu ia montar um plano estratégico de educação infantil perfeito. E foi o que eu fiz. Eu criei uma planilha de horários para poder cuidar da minha filha. Então nessa planilha tinha o horário que eu ia brincar com ela, o horário que eu ia cuidar dela, o horário que ela ia tomar banho, o horário que eu ia tomar banho, o horário que eu ia trabalhar. Tinha todos os horários possíveis e imaginários lá naquela planilha. A estratégia era perfeita. Eu só esqueci que criança não entra numa planilha. E por isso, o meu objetivo inicial foi estimular a independência. Porque quanto mais a minha filha fosse independente, menos ela demandaria de mim e mais tempo sobraria para mim. E aí foi o que eu comecei a fazer. E de fato, eu conquistei essa independência motora, né? Ou melhor, esse avanço motor dela muito rápido. A minha filha sempre teve um desenvolvimento motor muito à frente da idade dela. Mas o desenvolvimento socioemocional não acompanhou, porque isso eu não estimulava. E aí foi quando eu caí na armadilha da tal de personalidade forte. Eu tinha uma menininha de 2 anos que falava assim pra mim: você não manda em mim, eu sei o que é melhor pra mim, eu sou independente. Ouvindo de uma criança de 2 anos, até é bem fofo, né? É bem bonitinho. Mas pensa ouvir isso de uma criança pré-adolescente de 11, 10 anos, o quanto isso pode ser desgastante e bem problemático para um pai e para uma mãe. Foi quando eu percebi que só independência motora não estava me ajudando. Muito pelo contrário, eu estava criando uma criança extremamente imatura e impulsiva. Por conta disso, eu fui me dedicar mais ainda à educação infantil. Já era algo que eu estudava um pouco mais superficial, afinal, a minha filha ainda era bem pequenininha, ela não me trazia problemas educacionais. Mas eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre isso. E eu ouvi, eu descobri a palavra autonomia. Isso me chamou muita atenção, porque a princípio eu achava que autonomia e independência era a mesma coisa. E porque essa independência estava me trazendo tantos problemas e a autonomia ia solucionar a minha vida. E foi nessa fase que eu descobri a diferença dessas duas nomenclaturas. E eu percebi que sim, para que eu estimulasse a autonomia da minha filha, não ia sobrar tanto tempo para mim. Ia demandar sim a minha presença, a minha participação, a minha paciência e a minha constância na vida da minha filha. Mas dessa forma foi que eu consegui trazer ela para ser uma criança mais cooperativa e que me respeitasse muito mais. O extremo oposto aconteceu com uma aluna minha. Assim que ela teve o filho dela, ela deixou de trabalhar e decidiu que ela ia ser mãe em tempo integral. Isso é o sonho de muitas mulheres, apesar de não ser tão comum hoje em dia, tem muitas mulheres que têm esse sonho. E por ter sido, então, abdicado da sua vida profissional para ser uma mãe profissional, ela acreditava que ela tinha que estar sempre à disposição do filho. Então, ao contrário de mim, que acreditava que eu tinha que ter mais independência da minha filha para que sobrasse tempo para mim, porque afinal eu trabalhava fora e eu tinha outros sonhos e outros projetos, ela simplesmente abandonou a vida dela para viver puramente para o filho. E tudo foi perfeito até os 4 anos da criança, quando ela engravidou do segundo filho. E esse segundo filho veio para mostrar para ela que o que ela estava fazendo com o primeiro não era o mais correto. Por quê? Porque quando ela ia amamentar o segundo filho, o primeiro estava com fome, por exemplo, e ele aos 4 anos, que ele já deveria ter capacidade de se alimentar sozinho, ele não conseguia. Ele era muito dependente dela, não só emocionalmente, como também do ponto de vista motor. Ele precisava dela o tempo todo para se trocar, para tomar banho, para escovar o dente, para cumprir os hábitos básicos. E ela não estava mais com aquela disposição de tempo, porque tinha um bebê nascido que tomava demais o tempo dela. Foi quando ela me procurou. No momento de furacão, eu falo muito isso, que a mãe, ela busca a mentoria materna, ela busca ajuda educacional quando ela está no meio do furacão. E no meio desse turbilhão, ela me procurou e a primeira coisa que a gente identificou era preciso estimular a autonomia do mais velho. Para que ela conseguisse ser a mãe que o mais velho precisa e a mãe que o bebê recém-nascido precisava, ela tinha que ter uma cooperação maior do filho mais velho. E foi quando começamos a trabalhar através de ferramentas e técnicas que ela conseguisse trazer esse mais velho para se tornar uma criança mais cooperativa. Foi quando ela foi percebendo a vida dela entrar no eixo, acabar aquele furacão e o dia começar a clarear. Então, o mais velho começou a ter algumas atitudes mais independentes, como comer sozinho. Então, ela poderia dar mamar para o mais novo, enquanto o mais velho estava ali comendo, sentado à mesa. Ela conseguia estar trocando o mais novo, enquanto ela estava no mesmo quarto e o outro estava ali se trocando para ir para a escola. E ela conseguiu conquistar essa
uma melhor dinâmica dentro de casa e com certeza aliviou demais a maternidade dela. E é isso que eu falo. Tanto a independente quanto a dependente, elas são crianças extremamente difíceis de lidar, desafiadoras do ponto de vista não só educativo, como mesmo de criar uma rotina saudável para essa mãe. Mas crianças autônomas, elas são completamente diferentes. Elas vão demandar da mãe, sim. Porém, elas ainda conseguem trazer essa cooperação para que a mãe ela tenha um pouco mais de habilidade na rotina. Então eu deixo meu filho brincando, ele é capaz de brincar sozinho enquanto eu lavo uma louça. Eu leio um livro enquanto ele se alimenta sozinho, né? Leio o livro, lógico, para a criança, né? Mas você faz a leitura em voz alta para a criança enquanto ela se alimenta sozinha. E aos poucos você vai percebendo que essa autonomia vai passando para outras áreas da vida da criança e trazendo essa autonomia socioemocional, que é o ponto principal. Mas além desses 2 exemplos que eu dei para vocês, eu quero trazer os top 3 reclamações que eu mais ouço da mãe quando o assunto é autonomia infantil. A reclamação número 1. O meu filho tem personalidade muito forte, ele só faz o que quer. E eu vou te dizer que criança não tem personalidade, ou melhor, ela não nasce com uma. A criança, ela nasce com temperamento. E sim, existem temperamentos mais tranquilos, né? Outros mais desafiadores para lidar. Mas a personalidade vai sendo formada ao longo da educação e das experiências que a criança está vivendo. Então, o que o seu filho tem não é uma personalidade forte. É um desejo muito forte associado a um impulso imaturo que faz com que ele queira. E se você não der, ele vai ter a tal explosão emocional, porque ele não sabe lidar com isso, que é a famosa birra. A segunda maior reclamação é: tudo nessa casa depende de mim. Se eu não fizer, ninguém faz. É outro ponto que eu preciso explicar para vocês. Cooperação não é natural. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser estimulada com constância e paciência todos os dias. Ou seja, se o seu filho tira a roupa e joga no chão, não adianta você chegar no quarto e gritar: olha essa roupa no chão! Ou olha esse quarto todo bagunçado! Isso não vai resolver. Você precisa desacelerar da sua vida e ensiná-lo. Filho, essa roupa aqui está suja? É no cesto de roupa suja. Ó, o cesto de roupa suja fica aqui. Filho, essa daqui não está suja, então vamos dobrar. Você vai precisar parar um tempo, sentar com seu filho e ensiná-lo a dobrar roupa. Porque mostrar não é ensinar. O seu filho ver você fazer todos os dias não significa que ele está entendendo ou aprendendo como fazer. É preciso, de fato, um processo educativo. Parar para ensinar e ter paciência e constância, porque seu filho não vai aprender a primeira vez que você falou. Mas se você continuar insistindo nesse processo como uma regra, é uma regra. Tirou a roupa vai para o cesto. E você vai dizer isso todas as vezes que forem necessárias, até que ele comece a cooperar. Na educação infantil não existe quanto tempo demora para o meu filho começar a cooperar. Eu não sei. Vai depender do temperamento dele, vai depender da fase da idade dele, vai depender do que foi feito de educação com ele até agora, vai depender de vários fatores. Mas o que eu posso te garantir é que a gente fala, né? A gente educa filho até que dê certo. Até que ele comece a cooperar, até que ele comece a colocar a roupa no cesto de roupa ou dobrar quando necessário. E a terceira, top 3 das reclamações é: não dá para estimular a autonomia no meu filho, ele faz muita sujeira e eu não tenho tempo de limpar. Outra coisa que eu preciso te dizer: o aprendizado, ele está sempre conectado ao erro, está diretamente associado ao erro. Não existe uma forma de você conquistar uma habilidade sem errar. E quando envolve comida, líquidos ou alguma louça, vai ter sujeira. Então, o seu papel é estar ao lado do seu filho, conduzindo os movimentos, mas sabendo que pode acontecer erros. E esses erros vão trazer sujeiras. Então, mais do que você estimular o seu filho a comer sozinho, mais do que você estimular o seu filho a colocar o suco no copo, é preciso que você estimule o seu filho a limpar aquele erro, a corrigir aquele erro. Porque tá tudo bem errar. A gente foi criado, nós, dessa geração que estamos, a gente foi criado com o erro ser algo absurdo, a gente não pode errar, senão a gente vai ser punido. E o que não é verdade, o erro, ele sempre é possível ser corrigido. E é isso que temos que ensinar com o nosso filho. Tá tudo bem, filho, você errar. Tá tudo bem você arriscar de uma forma consciente e errar. Você tá conquistando uma habilidade. Mas quando acontece o erro, você precisa corrigir esse erro. E no caso da sujeira, é a limpeza.
E essa dificuldade de estimular a autonomia nos nossos filhos está por eles terem um conceito muito errado de autonomia. Quando falamos de autonomia infantil, a cena que vem na nossa cabeça é mais ou menos parecida com isso aqui. São crianças limpas, independentes, fazendo atividades como um adulto responsável e permitindo mais tempo livre para os seus pais. Confesso que nem eu tenho essa organização e destreza na hora de lavar louça. Mas a real é que se a gente associar a autonomia infantil com fazer sozinho, a cena que a gente vai ver é mais ou menos parecida com essa aqui, ó. Isso acontece porque temos uma expectativa muito equivocada ao falarmos de autonomia infantil. E é por isso que esperamos que o nosso filho de 1 e 2 anos, ele saiba a diferença de um papel sulfite e a sua parede branquinha. Afinal, o seu filho, ele até pode ser um Picasso, desde que ele não faça sujeira, pinte no lugar correto e não te dê trabalho. Ou então, uma criança de 3 e 4 anos, ela tem que ser apta a escovar o dente sozinha, mas ela não pode pegar uma tesoura e cortar a cortina da sua casa. Afinal, o meu filho, ele tem que conquistar habilidades motoras, mas só aquelas que é bom pra mim, porque aquelas que dão trabalho eu já não quero. E as de 5 e 6 anos, elas têm que ter já a habilidade para escolher a própria roupa, elas têm que saber como se vestir para ir para a escola, como se vestir para ir para uma festa, como se vestir para ir ao shopping, mas elas não podem decidir a hora de dormir. Afinal, o meu filho não pode fazer o que ele quiser, ele só pode ter autonomia daquilo que é bom para mim. Nossa, Kelly, então você está dizendo que para eu estimular a autonomia do meu filho, eu preciso permitir que ele pinte minha parede, corte minha cortina e durma a hora que quiser? Com certeza esse não é o caminho. Por isso que é importante que a gente tenha consciência que a autonomia não é o mesmo que fazer sozinho. E que por impulsos imaturos, o seu filho até vai conquistar habilidades motoras, mas não vai acontecer a mesma coisa com as habilidades socioemocionais. Essas você precisa estar ali sendo esse suporte auxiliar enquanto ele ainda não tem. A criança, ela não nasce madura do ponto de vista socioemocional. Aliás, nem do ponto de vista motor. Mas como eu disse, por impulsos imaturos e pelo desejo dele querer mais, dele mexer mais, dele explorar através da curiosidade, a habilidade motora, ela pode acontecer de forma mais natural. Mas a habilidade socioemocional, ela precisa ter um auxílio, ela precisa ter um regente, e esse é você. Com todas essas informações, a gente consegue entender que a autonomia infantil realmente não tem nada a ver com fazer sozinho. A autonomia, ela é a capacidade de se autogerenciar, de não agir por impulsos, ser capaz de olhar a perspectiva do outro e agir sob regras pré-estabelecidas. E aí eu te pergunto, quem vai estabelecer essas regras? Você, o adulto responsável, sábio, que está ali para proteger e educar aquela criança. Esse é o papel fundamental de uma mãe que deseja estimular a autonomia no seu filho. É preciso participação, presença, é preciso realmente parar e ensinar. A gente não pode acreditar que o processo vai ser natural de desenvolvimento e maturidade. A criança, ela precisa de alguém que esteja sendo esse controle emocional, essa inteligência emocional auxiliar, enquanto ela não as tem. Isso porque o filhote humano é o animal que mais demora para ser capaz de sobreviver sozinho. Enquanto os outros animais, em poucas semanas, eles já são capazes de andar, de buscar alimento, de se defender dos predadores, o filhote humano, ele precisa de pelo menos uns 15 anos no seio de uma família, convivendo e sendo ensinado a viver. E é por isso que estimular a autonomia infantil está mais relacionada com isso aqui. Ou seja, estimular a autonomia em seus filhos é fazer as mesmas coisas que você faria por eles, porém investindo muito mais tempo e esforço. Mas eu garanto que a médio e a longo prazo isso vai valer muito a pena. Porque estimular a autonomia tem mais a ver com conduzir, com permitir que o seu filho explore novas habilidades. E aos poucos nós vamos iluminando a inteligência dele para que ele seja capaz de fazer boas escolhas. Não escolhas imaturas, baseadas em impulsos egoístas, mas sim as escolhas que levem ele para o bem, para fazer as coisas mesmo que não seja da vontade deles. Ou seja, acordar cedo para ir para a escola, mesmo que a vontade deles seja dormir até mais tarde. Parar e ler um livro, mesmo que o celular esteja muito mais interessante. Escolher comer o que não gosta só por saber que realmente é mais saudável e é o que precisa ser feito.
E assim, a gente vai aos poucos estimulando virtudes que são fundamentais para a formação de um adulto de bem. Ele não vai ser manipulável porque ele foi altamente controlado na infância. Ele vai ser um adulto com critérios para poder fazer escolhas que são boas para um bem, mais do que um bem para ele, mas para um bem comum. Antes de continuar e trazer para você o primeiro passo para começar hoje a estimular a autonomia do seu filho, eu vou fazer um breve resumo de tudo isso que a gente ouviu aqui nesse vídeo até agora. Então vamos lá. Primeiro, a gente viu que a autonomia é diferente de independência e que a autonomia não é o mesmo que fazer sozinho. Segundo ponto que nós vimos é que independência não é uma característica propriamente infantil. É mais independente quem é mais capaz de assumir responsabilidades, o que não é o caso de uma criança. O terceiro ponto que a gente viu é que na educação infantil sempre há tempo. Não tem essa de tarde demais. Assim como os exemplos que eu dei, você também pode dar uns passos para trás e corrigir alguns processos educativos. O quarto ponto é: estimular a autonomia vai demandar dedicação. É preciso presença, participação e condução dos pais. E o quinto é: baixe as expectativas. A aprendizagem, ela envolve erros e correções. Seu papel não é fazer o seu filho ser perfeito, mas sim permitir ele explorar novas habilidades. E você quer saber como você começa hoje a estimular a autonomia do seu filho? Comece usando a frase de Maria Montessori. Ela foi a pioneira, não só da autonomia infantil, como da educação respeitosa. Maria Montessori dizia: não faça por uma criança aquilo que ela se sente capaz de fazer. Eu vou repetir essa frase porque isso vocês têm que deixar assim, ó, outdoor, pregado na parede da geladeira, na porta da geladeira, né, em todos os cantos da casa, porque isso é o que vai nortear a autonomia do seu filho. Não faça pela criança aquilo que a criança se sente capaz de fazer. Ou seja, ela vai dar sinais do que ela quer fazer. Quando aquilo interessar, quando ela sentir vontade de se trocar sozinha, isso é natural. Se não for uma criança bloqueada, que já há muito tempo ouviu não, naturalmente ela vai tentar fazer sozinha. E a sua função é olhar, é estar atento a esse momento e estimular que ela faça. Então, se ela muito novinha quis tirar a própria roupa, você vai dar o mínimo de auxílio necessário para que ela consiga finalizar a tarefa. Se ela está interessada em mexer em algo que pode prejudicar, uma faca, uma tesoura, você vai auxiliar, você vai ser essa base de exploração. Fica ali do lado do seu filho, mostra para ele onde segura na faca, onde corta, porque é perigoso, porque esconder a faca do seu filho não vai gerar nele autonomia. Você vai estar mascarando aquele impulso e quando você não estiver por perto, ele vai pegar e vai poder se machucar. Então, você ser a base de exploração é fundamental, é estar atento. Por isso que eu disse que para estimular a autonomia é preciso presença, não é só física, é mental e espiritual, é estar realmente ali presente, observando as ações do seu filho, para ver aonde você pode intervir, aonde você pode estimular, ou onde você precisa agir com mais intencionalidade para que ele comece a fazer sozinho, já que ele ainda não começou. Então, deixe a princípio ele explorar. Perceba os anseios dele fazer algo sozinho e você vai auxiliando o mínimo necessário para que ele conclua aquela tarefa. Isso é fundamental. A criança perceber que tudo bem que ela não finalizou sozinha, mas que ela começou algo e ela finalizou, traz para ela muita autoconfiança para tentar de novo. Traz a autoestima necessária para ela explorar outras habilidades. Porque é claro que a criança ela não vai se tornar autônoma da noite para o dia. É preciso educar, é um projeto a médio e longo prazo. E o seu papel é oferecer as possibilidades, preparar o ambiente, deixar que a criança esteja livre para explorar e você estar ao lado dela para conduzir. Já curte aqui esse vídeo se toda essa informação tem feito sentido, se você aprendeu algo aqui com esse vídeo hoje. Então agora coloque aqui nos comentários qual atividade do dia a dia que você gostaria que o seu filho fosse mais autônomo e você está tendo muita dificuldade de estimular. Eu vou ter um prazer de trazer conteúdos mais direcionados para ajudar vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.